Olá, pessoal! Hoje a gente está aqui com a professora Lili. A gente vai falar sobre desafios na profissão de médico veterinário. E eu vou começar fazendo algumas perguntas. Tudo bem? Tudo bem, professora? Vai ser um prazer falar um pouquinho desses problemas que a gente enfrenta, principalmente como mulher. Eu acredito que os desafios são bem grandes, né? Para uma mulher trabalhando na área de grandes, né? Quais são, hoje, os principais desafios que a professora enfrenta na profissão? Bom, os meus desafios diminuíram, né? Eu formei há 30 anos e eu sempre trabalhei com grandes animais dentro da reprodução, que são áreas extremamente masculinas. Eu acho que o maior desafio que eu, na minha época, enfrentei e que eu acho que as mulheres ainda enfrentam quando elas querem mexer com áreas muito masculinas, a veterinária é uma área masculina e a parte de grandes também, né? Reforça isso mais ainda. É aprender a lidar com as cobranças, né? Do tipo, você nunca vai derrubar um touro na unha. A resposta sempre vai ser: ninguém tem que derrubar ninguém na unha, né? Existe inteligência para isso, existe treinamento. As questões de assédio, que na minha época não tinha legislação para isso, hoje tem, mas ainda existe assédio, né? Às vezes velado. Então a gente tem que aprender a lidar com isso sem muito mimimi. Então, teve algum tipo de abordagem, coisa, você já corta na hora e segue em frente, porque vai ter que lidar com isso, né? E a questão do provar competência, que vocês jovens também vão passar por isso aí, independente de ser mulher ou homem, mas a mulher vai ter que ser 3 vezes mais competente para agir, para atuar na mesma área. Então, a gente tem que desenvolver muita habilidade, eu falo de lidar pessoalmente com essas dificuldades e sempre enfrentando de frente, né? Se é assédio, eu brinco que quem assedia conta sempre com a inibição, né, de quem é assediado. Então, a primeira coisa é botar a boca no trombone, que isso inibe de cara quem faz. A questão da competência, a gente tem que treinar, estagiar e fazer o máximo que a gente puder de práticas, né? Eu falo que tem que ser a turma dos alunos que está sempre na fila com a mão levantada do quem quer fazer, eu quero. Mas existem outros desafios mais recentes, eu acho, né? Hoje, quando uma empresa procura um técnico, ele procura um técnico que muitas vezes ele até não tem tanta prática no exercício da atividade específica, mas tem habilidades de trabalhar em equipe. E o mundo está muito egocêntrico, né? O mundo está torna muito mais difícil essa gestão de trabalhos em equipe, questões colaborativas, e essas questões são essenciais. As pessoas eles estão procurando gente motivada, gente com habilidade de trabalho em equipe, e está difícil de achar. E as questões psicológicas hoje em dia parece que estão cada vez mais enfraquecidas, né? Sim. Então, assim, você ser corrigido, você querer aprender, porque o mundo da internet é muito perfeito, né? Então, a gente só costuma mostrar só o lado perfeito, mas quando você vai para a lida do emprego, você vai ter desafios constantes. Você vai para a vida real, né? Você precisa ser proativo, estar disposto a aprender. Então, as empresas hoje estão tentando trabalhar muito com trainee, justamente porque aí elas vão já moldando o indivíduo desde o começo dentro do perfil do que eles querem, né? A gente mudou também o nosso cliente, né? A gente, em todas as áreas, mas talvez na área de grandes tenha mudado mais ainda. Você tem hoje, muitas vezes, empresas que investem no agro e que o veterinário, o técnico, seja o zootecnista, agrônomo, ele é o indivíduo que vai fazer a ponte entre o que está acontecendo na fazenda e um empresário que, às vezes, vive num meio completamente urbano. E aí, esse indivíduo, quando vai chegar para conversar com o patrão, ele está lá de botina suja, roupa suja, né, cinturão, chapelão, não sei o que e tudo. E o cara é um advogado que nunca sujou nem a ponta da botina de bosta de boi no curral. Ele não está interessado naquele estereótipo. E aí, quando o cara chega com aquela postura muito de peão, isso, para ele, mostra que ele está tratando com um indivíduo que não é o profissional de ensino superior, mas um peão, né? Então,
desvaloriza o profissional. E a gente ainda tem a turma que acha que o veterinário é aquele que vai sair do curral e vai almoçar com o patrão todo sujo, né? Não, a gente tem que saber ter postura para todas as coisas. Eu implico, por exemplo, com meus alunos que estão assistindo aula de boné. Eu falo, não tem sol, o que vocês estão fazendo de boné aqui dentro? Eu lembrei de uma coisa que eu vi esses dias na internet falando que não... O veterinário de pequenos, no caso agora, né? Que a gente tinha que parar de criar essa imagem fofinha do médico veterinário, de usar roupinha estampada, coloridinha, de patinha, não sei o quê. Que a gente tinha que se vestir como tal e representar a nossa profissão. No caso, infantilizar a profissão, Sim. né? E aí eu fiquei refletindo sobre isso e eu achei que fez bastante sentido, né? Sim. No caso dela ali falando do veterinário meio rústico, né? Que a gente não sabe qual que é o veterinário, qual que é o peão. Eu lembrei dessa condição. E o contrário é verdadeiro, né? Quando você vai para o curral, você tem que saber ter uma postura que te aproxime dos peões e te permita lidar com eles de forma, né? Sempre lembrando que ali tem um profissional superior, veterinário, né? de ensino superior que traz comandos para a turma. Então, assim, no caso dessa questão dos pequenos, né, tem veterinário que fala, eu quis fazer medicina veterinária porque eu não quero lidar com gente. Ele vai lidar com gente. Todos nós Sem vamos dúvida. lidar com gente. Né? Então, e ali de uma forma muito mais delicada, né? Porque cada vez mais as pessoas estão antropomorfizando esses animais, criando como se fossem filhos e se esquecem que esses animais têm vida mais curta, né? Não são eternos, né? Então, eles vão lidar com morte. Tem muita gente, muito veterinário tendo problema hoje porque ele é um apaixonado pela profissão e pelo paciente. E esses pacientes têm vida mais curta. Então, o sofrimento é muito grande. Nós temos problemas de depressão, que é muito mais concentrado, inclusive, nos alunos e nos profissionais que trabalham com PET, do que na pessoal de grandes. É porque os de grandes são insensíveis? Não. É porque ali há um distanciamento muito maior entre o profissional e o paciente. Eu estava lendo um artigo esses dias onde dizia que o maior índice de suicídio da área da saúde é entre os médicos veterinários. Sim, e entre os médicos veterinários que lidam na área de PET. Porque a fazenda hoje ela é tida como uma empresa e ela está ali como meio de produção, produzir alimento. Sim. E o PET já é aquele membro da família. Então, tem essa diferença, né, entre veterinários de grandes e veterinários de pequenos, né? E a gente vai ter que... E a academia tem que dar formação para todos os dois, né? Para todas as áreas. Né? A outra questão assim, que eu acho que a gente enfrenta, nós como mulheres, é a questão da postura. Né? Lembrar que você está ali, quando você chega num local como profissional, quem tem que chegar primeiro é o profissional e não a mulher. Né? E isso implica em você não expor determinadas posturas. Não existe o meu corpo, minhas regras dentro da área profissional. Existe postura profissional. Né? Então, roupas adequadas. Não quer dizer que você precisa andar desarrumada, não quer dizer que se você quiser usar maquiagem, pode usar. Não tem problema nenhum. Mas não dá para uma profissional médica veterinária ir lá, mexer com o bovino com a unha desse tamanho, né, pintada de vermelho, com um macacão que ela comprou no primeiro semestre e já ganhou 10 quilos depois, né, macacão aberto, ou às vezes só de top, né, ou o rapaz que chega ali num ambiente profissional de chinelinho, de bermuda e acha que vai trabalhar angariando o respeito de pessoas que têm todo tipo de postura e às vezes cobrança. Tem fazenda que tem uniforme. E aí o cara chega como se ele estivesse indo para a beira da praia. Né? Então, a gente tem que aprender a ter postura adequada. E isso é uma dificuldade. A gente vê hoje alunos dentro da academia assistindo aula de short que você usaria para ir para a piscina, não é nem para o shopping. Né? Então, eu costumo brincar com os meus alunos. Eu falo, gente, tem roupa e tem postura para a gente, né, sair para o shopping, para boteco, para a piscina, para a praia, para a igreja e para a vida profissional.
E vocês têm que começar a encarar isso desde o começo. Ali dentro da sala de aula, na realidade, a gente já está construindo, né, a nossa imagem profissional, Sim, né? exato. Só que tem muita gente que não entende isso. Que é desde lá do primeiro semestre, lá quando você começa já a procurar estágio, você já começa a ficar conhecido no meio dos veterinários ali, daquele estado. Sim. Entre os professores que lá na frente vão te indicar que... E não se enganem, a gerência de recursos humanos de uma empresa, hoje, quando ela vai contratar, ela vasculha a sua vida na mídia inteirinha. Ela vai olhar seu Instagram. Ela vai olhar seu Instagram lá atrás, desde o começo. Então, se você aparece lá, sempre bêbado, fazendo posturas, né, de caras e bocas, com excesso de vaidade, não sei o que e tudo, ela vai olhar, esse perfil me interessa? Porque aquele perfil que você está tentando transmitir é aquele perfil que você quer ser. Então, eles avaliam isso. E as imagens, elas não se perdem, né? Você joga alguma coisa na mídia, você vai achar. Eu acho o meu Instagram de 2000, meu Facebook de 2002. Desde o dia que eu entrei, tem imagens lá. Né? Você não consegue rastrear tudo isso. Então, essa questão da postura é muito importante. Né? E como você se apresenta, inclusive, na mídia, também é. Porque todas as empresas vasculham esse tipo de coisa. Então, o cara aparece só bebendo, só na farra. Quem foi esse estudante, né? A leitura que a empresa vai fazer dessa pessoa, né? Não vai ser muito legal, né? Sim. Professora, alguma dica de como a gente deve se preparar para o mercado de trabalho? O que eu acredito é que, primeiro, a gente tem que aprender, né? Ter metas, né? Você tem que descobrir o que você quer. Porque a veterinária tem uma visão extrema, tem uma área, é muito ampla. Tem um leque de opções. Tem um leque de opções. Lembrar que, neste momento, vocês estão na formação que é multiprofissional. Então, a gente vê muito quem gostava de cachorro e, de repente, o cara vai para a avicultura, de quem gostava... assim, acho que 30% segue exatamente na mesma linha que sempre quis, né? Eu falo que são as pessoas muito persistentes e muito resilientes que entram e vão para onde realmente querem. E, às vezes, a oportunidade que te surge logo que você forma não é essa. Então, você tem que se preparar, participe de tudo. Né? Goste ou não goste, esse é o leque da profissão. E a outra coisa é tentar buscar uma formação pessoal, né? De seriedade, construir a tua imagem de forma adequada, desde o começo, saber que tem certas coisas que você não vai ter que, não dá para postar, né? Não dá para postar desde nudes até roupa, né? Vete fulano, aí tá lá a pessoa de biquíni na beira da praia, né? E isso exposto depois profissionalmente. Então, a gente tem que parar para pensar no que a gente está mostrando para o mundo. E a outra coisa, não é uma questão de conservadorismo, é uma questão de adequação, né? De adequação da visão de profissional. E a outra coisa é buscar a formação humana e a formação administrativa, que é algo que é mais falho nos cursos de medicina veterinária. Então, aprender a gerir pessoas, ler coisas sobre liderança, sobre trabalho em equipe, como gerir equipes, são coisas que vão te ajudar lá na frente. Né? Se você é muito tímido, tem dificuldade de fala, tem cursos hoje de oratória ministrado por fonoaudiólogos que vão te dar um maior desempenho, né? Numa entrevista e tudo. Então, tudo isso é construído, né? A gente vai aprendendo, né? Quando você entra na veterinária, você é cru. Eu brinco com meus alunos, você não precisa saber o que é um mourão, nem derrubar boi, e nem saber o que é o tronco de contenção quando você entra na veterinária. Você veio aqui para aprender tudo. Né? Mas você tem que estar disposto a aprender e a se adequar aos moldes da profissão. Se você não se adequa aos moldes do que a profissão te exige, né, como mínimo, talvez você tenha que repensar algumas coisas. Às vezes tem aluno que eu falo, cara, você é tão apaixonado com o bicho que talvez você vá fazer biologia. Trabalha na conservação, porque você não vai conseguir lidar com o animal doente.
né? A gente infantiliza. Você acha que você vai... eu amo cachorrinho. Meu cachorro vive dentro de casa. É todo cheio de gracinha. Tem nome, tem botinha, tem isso, tem aquilo, Eu acho tem tudo. E você vai lidar com um animal doente, morrendo. É um tapa na cara, né, que a gente leva, principalmente o pessoal de pequenos, quando entra, né? É porque a gente entra porque a gente não enxerga o animal como um problema, né? A gente enxerga ele como um ser fofinho, bonitinho. Sim. E que acha que vai chegar só isso pra gente atender. Quando o animal ele começa a se tornar um problema, uma coisa que você tem que resolver, aquela imagem antiga que você tem quando você escolhe o curso, ela some. E existe uma outra coisa que quando a gente forma, a gente se depara, que é o chamado boleto. Amor não paga boleto. Então, você tem que estar disposto a estar buscando mesmo extra sala de aula, toda essa formação saber por trás. cobrar, saber apresentar as coisas para as pessoas também, né? Eu falo... por exemplo, você tem duas formas de fazer um diagnóstico de gestação numa fazenda. Chegar lá, enfiar a mão, com perdão da palavra, na bunda da vaca e falar cheia e vazia. Corta o rabo. Corta, não corta? Aparta ali. Pronto, acabou. E você pode depois mandar um relatório para a fazenda dizendo que você teve tais vacas prenhes de tanto tempo, que já foram apartadas lá por tempo de parição. Você já fez um adicional, e mostrar para ele o que as vazias tinham. Porque a sua função ali não é aplaudir o que está certo, é consertar o que está errado. Exato. Então, assim, você tem posturas diferentes, né? Eu falo que enfiar a mão na bunda de vaca para dizer cheia e vazia, eu pego uma criança de 5 anos, ponho um banquinho e eu ensino. Agora, todo o raciocínio veterinário que ela precisa para mandar um relatório, para criar soluções para aquelas que não emprenharam, você tem que ter estudado e tem que ter base. E você tem que saber escrever. Né? Então, não é só cortar o rabo da vaca. Né? Para poder dizer, apartar a fêmea prenhe. Fêmea prenhe, parabéns, ele nem precisava fazer o diagnóstico de gestação, ela vai parir daqui a pouco, se você não criar soluções a partir da identificação de um índice. Né? Então, esse profissional que agrega, que cria soluções, que faz relatórios, que muda a realidade da propriedade, é o que eles querem. É o que a empresa precisa. E não importa, pode ser de pequenos, pode ser de grandes, pode ser uma indústria frigorífica. Eles querem pessoas, né, que usem o princípio do que é um curso universitário. Né? O curso de ensino superior é um curso que você deve ensinar as pessoas a criarem soluções a partir do conhecimento que elas têm. E não a cuspir técnicas. Né? Esse é para o ensino médio. O técnico agrícola é quem executa. O veterinário, ele vai ser o indivíduo que vai mudar a realidade. Então, ele precisa estar preparado e aprender a juntar conhecimento, raciocinar em cima dele e criar soluções. E isso você faz com uma apresentação completamente diferente daquele profissional que vai lá só e faz. Não tem jeito, né? Eu sei que a maioria das perguntas, umas respondem às outras, né? Mas o que fazer e o que não fazer na nossa carreira profissional, professora? O que fazer é se preparar, né? E o que não fazer? Deixar a vida me levar. Né? E só executando as coisas, passar de ano é o suficiente, está ótimo e pronto, acabou. Né? Preservar a sua capacidade de curiosidade e de inteligência emocional para que você possa construir um profissional completo. Eu acho que isso é o que a gente deve fazer. O que não fazer é só deixar a vida te levar. Vai fazendo disciplina, passei, beleza, não sei o quê. Eu encontro empurrando aquele com a aluno barriga. Que no 5º ano ainda não fez estágio, no 5º ano ele ainda não sabe o que quer. Né? Se você não sabe o que quer, você tem que experimentar todas as áreas, vai acompanhar, vai abrir porteira, vai olhar frigorífico, vai ver, vai escolhendo, né? Ninguém é obrigado a entrar no 1º ano, fazer estágio com o professor e ficar com ele até o 5º ano. Eu tenho muitos alunos que foram meus bolsistas de iniciação científica e hoje mexem com pequenos. E chega num momento que a gente fala para a pessoa, falou, você gosta mais de outra área, vai, voa. Né? Voa para onde você quer ir.
Porque o que importa é você formar a pessoa dentro do que ela vai demonstrar maior aptidão e vai ter garra, né? Então, a gente precisa ter garra. Verdade. Uma última pergunta. O que a professora considera erros e acertos durante essa jornada, tanto acadêmica como profissional? Os erros, misturar a vida pessoal com a vida profissional, né? Meu pai tinha um ditado, e esse aí é um erro para as mulheres: onde se ganha o pão não se come a carne, né? Então, isso quer dizer o seguinte, a mulher principalmente tem que se preservar dentro de um ambiente profissional, evitando misturar a vida sentimental, né? A gente sabe que a pessoa que está no ambiente, nessa faixa aí de 18, 23 anos, está no auge do eu quero ficar, milhões de crushes, não sei o que tudo, mas não põe isso no meio do profissional, não. Eu falo que quem é da veterinária vai arrumar confusão com gente lá da engenharia para evitar confusão, né? E nunca dentro de um estágio, porque isso fecha portas para você e fecha portas para as outras mulheres depois. Tem fazenda que não aceita mulher. Por quê? Porque passou uma estagiária lá que ficou com o gerente. Aí vira uma confusão, e o gerente era casado. A mulher não aceita nunca mais que ele receba nenhuma estagiária. Então, fecha as portas. E abrir essas portas exige muita habilidade. Reabrir essas portas. Eu tive fazenda quando eu cheguei aqui, como profissional já como professora, que eu passei quase que para poder ir na fazenda fazer um serviço, eu ligava para a casa do gerente, conversava com a mulher, trocava receita, falava tudo que eu queria que ele ficasse sabendo, né? E explicava para ela, a senhora pode passar o recado, até a pessoa diminuir a resistência e eu falar, preciso ir aí para fazer o exame andrológico dos touros, estou indo tal dia, vou aproveitar e vou levar um bolo, uma receita de bolo nova para você, não sei o que e tudo. Então, você tem que primeiro quebrar a resistência das pessoas que foram ofendidas por terceiros que passaram por lá. E isso é muito ruim na profissão. A outra coisa é garantir a sua postura profissional sempre, mesmo desde estagiário, né? Eu acho que quem não garante essa postura profissional comete um erro grave, porque o que você faz como estagiário pode não ser perdoado nem na vida profissional. Você cria fama. Não vou levar aluno, não quero aluno dessa universidade, não quero pessoa... Esse cara é um cara que, quando estava na fazenda do fulano, no dia que o cara foi tirar férias, foi para a praia, subiu na caminhonete falando que ia também. Eu tenho caso assim. E nunca mais... Ficou um tempo sem receber estagiário por causa disso. Cara, o dono da fazenda está indo tirar férias, parabéns para ele. Você está fazendo estágio na fazenda, não é na beira da praia, né? Então, assim, essas posturas são posturas profissionais, elas precisam ser adquiridas e o aluno tem que estar consciente de que ele constrói essa visão desde o começo. E quem te arruma emprego, muitas vezes, é quem te indica. E eu tenho um aluno que pode ter tirado nota 10 na minha disciplina, mas que eu, às vezes, não indico. Liga para mim e fala, eu não tenho, no momento eu não tenho ninguém para indicar. Às vezes era um bom profissional, mas não tinha postura. Eu não vou indicar e arriscar o meu nome, né? Sim. Então, assim, essa construção de comprometimento também, né? Hoje a gente tem um problema. Você liga para... Quem quer ir comigo para uma fazenda? Tem internet? Deve ter, não sei. Não dá tempo de você ficar no Wi-Fi na hora que você está trabalhando. Tem comida boa? Tem a comida que o peão come, que é a comida que você vai comer e pronto, acabou. Que dia que volta? Porque eu tenho uma festa. Então, vai para a festa, filho. Né? Então, assim, quando você... Eu acho que, assim, quem quer aprender, não vai nem perguntar nem para onde está indo. Exato, vai. Eu sou da geração que não tinha celular, né? Então, eu chegava em casa, às vezes, da farra, na sexta-feira à noite, tinha um recado de professor colado na porta na minha entrada. O professor fulano de tal está indo para a fazenda tal hora, 4 horas da manhã, são 2 horas da manhã. O material tem que ser preparado. Eu virava no pé, ia lá do outro lado da cidade, em Belo Horizonte, na universidade, arrumava o material, ele chegava, eu estava dormindo em cima do material para não perder o horário. Porque na hora que ele tocava, do lado do fone da campainha. Para onde eu vou? Não sei, mãe. Não sei para onde eu vou. Né? Então, assim, esse comprometimento a gente tem que ter.
E às vezes, e deixar isso claro, inclusive, para a família. Você vai viajar, você vai sair, você vai fazer coisas, né, que às vezes você não sabe que hora você volta. Não dá para a mamãe ficar te ligando de 10 em 10 minutos. Eu tenho pais hoje que ligam para o aluno no meio do horário de aula. Gente, o cara está na aula, por que está ligando? Né? Falta de noção um pouco, né? Professora, para a gente encerrar, uma frase que a senhora carrega para a vida, assim. Onde se ganha o pão, não se come a carne. Eu acho que essa é a frase que vocês têm que levar. E vale para os homens também, hoje em dia. É verdade. Então, muito obrigada, professora, por ter se disponibilizado mais essa vez para estar aqui apoiando a gente e cedendo o seu tempo precioso, que a gente sabe que é, para estar aqui mais uma vez participando. Eu agradeço muito. Eu que agradeço. Obrigada. Muito obrigada, professora.